As pesquisas parecem ter sido certeiras em relação aos votos de Lula. Cravaram 50%, Lula teve 48,4% dentro da margem de erro. Como elas foram certeiras em relação ao Lula, é de se supor que o avanço bolsonarista não tem afetado os grupos sociais com renda inferior a 2 salários mínimos. Ou seja, o Lula manteve a sua fortaleza se comparado pesquisa com eleição. Outro argumento para reforçar que esse grupo não foi afetado é o potente desempenho do Lula no Nordeste, com mais de 2/3 dos votos. Esse cenário levanta a hipótese de que o movimento pró-Bolsonaro tenha vindo, nessas eleições agora de domingo, tenha vindo das camadas médias dos estados mais desenvolvidos, no Sudeste e no Sul, com renda entre 2 e 10 salários mínimos ou um pouco acima. É nesse grupo que o Bolsonaro já era majoritário que provavelmente ele deu a arrancada para o resultado que teve no domingo. Se Bolsonaro representa as sombras, o negacionismo, como explicar sua ascendência sobre grupos sociais de maior renda e escolaridade? Eu não estou aqui me referindo ao empresariado, cuja explicação poderia ser o alinhamento com o liberalismo econômico. Eu estou falando sobre a influência do Bolsonaro sobre os estratos superiores das classes trabalhadoras e sobre as camadas médias, que, repito, tem não apenas renda maior, mas escolaridade e acesso a bens culturais maiores. Que diabos acontece que o obscurantismo bolsonarista tem mais espaço nos setores mais escolarizados e com maior acesso à cultura? E não entre os mais pobres? Isso é uma excelente pergunta. Primeiro, acho que tem talvez a melhor pessoa, ou os melhores tipos de analistas para pensar no bolsonarismo hoje sejam os psiquiatras. Os cientistas políticos. A minha sensação... Aliás, como o maior analista sobre o fenômeno do nazifascismo foi o William Reich. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que olhar, talvez, para a psiquiatria. Mas a minha sensação, olhando para como a sociedade brasileira, né, mudou nos últimos 30 anos, e como o Bolsonaro foi se construindo politicamente ao longo desses 30 e poucos anos, é que o Bolsonaro ele apela para um desejo que está na construção do Brasil como nação escravocrata, onde a escravidão foi um fenômeno também de massa, no sentido de que, né, o Brasil não é só um país, não foi construído apenas como um país de latifundiários escravocratas. O Brasil foi construído como um país de cidadãos urbanos escravocratas, que tinham um escravo doméstico em casa. Esse DNA de país, eu acho que ele permanece no Brasil de hoje. E existe uma construção de desejo, quando você pensa em ascensão social no Brasil, ela não é apenas uma ascensão que se dá pelo acesso ao consumo ou pelo acesso a oportunidades de educação, ela é também uma ascensão que se dá pela possibilidade de subalternizar uma outra pessoa. Então, você sabe que você cresceu na vida quando você passa a ter alguém em quem você manda e sobre quem você exerce poder. E acho que aonde o Bolsonaro apela para essas camadas médias é dando a elas uma certa segurança de que elas vão poder continuar subalternizando alguém. Seja esse alguém a empregada que não deveria ter direitos, o funcionário que não deveria ter direitos, o entregador do aplicativo que tem que estar lá fudido, sem comer, sem nenhum direito, e à sua disposição, essa coisa um pouco monárquica de você poder pedir um negócio a qualquer hora do dia, em 10 minutos chegar na sua casa, ou a sua mulher, que tem que ser submissa a você, se você for. Então, tem vários elementos de subalternização que o Bolsonaro assegura, inclusive se você vier de uma camada média. Na minha análise e opinião, esse bastião do petismo e do lulismo nas camadas mais pobres se dá porque nessas camadas essa possibilidade de subalternização ela é muito menor. Essas são as pessoas que são subalternizadas sempre. E claro, né, enquanto a gente se mexe socialmente, a gente experimenta as duas coisas. A gente experimenta muitas vezes ser subalternizado por alguém e subalternizar um outro alguém. E acho que justamente essas camadas médias são as que mais experimentam essa dualidade.
Elas têm um patrão, mas elas também têm um empregado, ou uma empregada, ou uma mulher, ou até um filho, que em alguma medida elas podem reproduzir dentro de casa, ou essa experiência de humilhação, que é como o Brasil vive subalternização, né? O Brasil, as relações de trabalho, elas são muitas vezes permeadas não só por uma relação de poder clássica entre patrão e empregado, mas pelo aspecto realmente escravocrata da humilhação e da detenção completa dos corpos e das possibilidades de futuro e das opiniões. São aqueles empresários bolsonaristas falando: será que a gente demite quem não for votar no Bolsonaro? Então, o Bolsonaro, ele afirma para todo mundo que se sentiu ameaçado no seu micropoder a possibilidade de continuidade desse micropoder. É o homem que olha para o movimento feminista e fala: ai, meu Deus, agora não vou poder mais bater na minha mulher, não vou poder mais falar o que ela tem que fazer. É a patroa que olhou para a PEC das domésticas e falou: agora não posso mais ter 3 empregados que dormem em casa e que eu posso mandar fazer o que eu quiser e que elas não têm acesso à justiça, porque elas não têm direitos. É isso, entende? São essas figuras de autoridade que não necessariamente precisam ser a maior autoridade da República, pelo contrário, elas estão ali espremidas. E a única coisa que dá a elas a sensação de ascensão social e de status é poder oprimir um outro. Aí, claro, você tem os oprimidos absolutamente oprimidos, os que não experimentam no seu cotidiano a possibilidade de humilhar alguém, que são, em geral, as pessoas mais pobres, as pessoas negras e as mulheres pobres e negras. Não é à toa também que é aí que o Lula leva de braçada. Porque aí você tem um acúmulo de não possibilidades de subalternização do outro. Você sabe que você tem que estar do lado de quem está querendo romper essa lógica de subalternização, ainda que não necessariamente você expresse isso dessa forma. Claro. Então, acho que isso é um elemento. Outro elemento, Brenda, que eu não acredito nessa história de maior acesso à educação. A elite brasileira, ela pode ser treinada, mas ela não é educada. A nossa universidade está educando bem pouco, ela está treinando muito, mas ela está educando pouco. Educação é espírito crítico, a capacidade de leitura do mundo, a capacidade de autoquestionamento, de questionamento dos seus próprios privilégios, de questionamento dos privilégios do outro, de construção de uma alternativa política, de construção de coletividade. Isso é educação. E eu não sei se ensino superior no Brasil, aliás, eu não acho que ensino superior no Brasil seja um sinal de acesso a esse tipo de educação. Eu acho que é sinal de acesso a, muitas vezes, um bom treinamento profissional. Mas só. Não é à toa que em algumas camadas, né, minha família é toda de médicos, engenheiros, você tem uma prevalência muito grande do bolsonarismo. Porque são universidades competitivas que dão para as pessoas que chegam nelas a sensação de que elas são a elite da sociedade e elas são por mérito, porque elas estudaram e elas estão lá dentro. E, no entanto, a formação que elas recebem ela é puramente técnica, ela é treinamento. E são muito bem treinados, nossos pais são excelentes. Meus pais são excelentes profissionais, mas não necessariamente tiveram acesso à educação dentro da universidade. Acho que eles seriam os primeiros a concordar com isso. Alessandra, você acha que o PT subestimou o impacto ideológico das camadas médias da lei sobre o trabalho doméstico? Mas sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Eu acho que a PEC das domésticas ela é o início de uma revolta das camadas médias contra o petismo. Se a gente for traçar, para mim, é assim, ponto 1 dessa história. Ao fazer isso, a gente fez a alforria final no Brasil, né? E desde a primeira alforria, que esse é o ponto que revolta a classe média brasileira e a elite brasileira. É você perder a possibilidade de escravizar alguém. No final das contas, gente, eu acho que a gente vai estar falando só disso.